Bom, como vocês podem ver, o tema dessa mensagem, 31/10. 31/10, o que significa para você dia 31 de outubro, 31 do mês 10? Como nós estamos dentro de uma igreja, 90%, se não 100%, vai falar a respeito da reforma protestante. Talvez 31/10 seja o dia do seu aniversário. Talvez seja o dia do aniversário do seu casamento, do aniversário do seu filho. Talvez seja uma data especial para você. Mas nós protestantes celebramos nesse dia o nascimento do protestantismo. Podemos falar assim, da nossa religião protestante. Amém? Glória a Deus. Só que nesse dia também nós temos uma celebração que é totalmente antagônica à celebração que nós temos, porque nós celebramos a vida, nós celebramos não a descoberta, porque o que Martinho Lutero fez, ele não descobriu, ele simplesmente fez uma reforma na forma de ver as coisas. Então nós tivemos o nascimento de um novo tempo para a igreja, um novo tempo para o mundo. Mas o oposto disso é um tempo onde as pessoas celebram o Halloween, que é uma festa que celebra a morte, que é uma festa que as pessoas ainda de certa forma tentam maquiar para que seja atrativo, para que seja, olha só, não é bem assim, é só uma fantasia, fica tranquilo, é só uma fantasia. Você pode até fantasiar de personagem bíblico, mas eu quero te falar que Satanás, ele é tão sujo, que ele pega de datas preciosas para nós, para o nosso calendário, e tenta de certa forma sempre manipular, trazer confusão, trazer o foco, tirar o foco. É assim em várias outras festas. Talvez você fale para mim, mas o Natal você comemora. Calma aí. O Natal nós comemoramos, embora saibamos que não é o nascimento de Jesus, que não é a data exata do nascimento de Jesus, mas é celebrado o nascimento de Jesus. Então é uma ótima oportunidade que a igreja tem, sempre aos finais de todos os anos, de fazer uma cantata de Natal, onde pessoas, talvez centenas de pessoas, somente dessa igreja, aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Satanás usa dessa data para tirar o foco do nascimento de Jesus, o maior presente que nós recebemos, para colocar o foco em um velho gordo barrigudo de barba branca. Nada contra gordo, tá? Mas essa é a figura desse velhinho, bom velhinho. Também Satanás quis tentar tirar o foco da crucificação e da ressurreição de Cristo, quando então nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa virou sinônimo de ganhar chocolate, de ganhar ovo de Páscoa, na verdade. E aí tem até um coelho, que eu não tenho nem ideia, porque coelho nem produz leite para fazer chocolate, né? E nem botar ovo de chocolate, eu não sei porque colocaram coelho, mas são estratégias que Satanás usa. E hoje eu quero falar com vocês especialmente sobre a reforma protestante, porque eu creio. Quantos aqui conhecem a fundo a reforma protestante? Poucas pessoas conhecem. E hoje eu quero te dar um panorama para que você conheça a reforma protestante e se apaixone por ela. Assim como nós nos apaixonamos pela história da nossa descendência, que você se apaixone pela reforma protestante. Hoje eu vou aqui apresentar 4 aspectos dessa reforma. Amém? Vocês estão comigo? Então o primeiro aspecto da reforma protestante é a história. Por que e para quem? Por que e para quem? E por quem que ela foi criada? Todo mundo sabe, é sabido que Martinho Lutero foi o cara da reforma protestante, mas alguns teólogos, alguns estudiosos, não alguns estudiosos, mas o fato é que algumas pessoas definem como das reformas protestantes, porque algumas reformas aconteceram por pessoas diferentes, mas com certeza Martinho Lutero teve grande influência em todas elas, porque pessoas pegavam a base de Martinho Lutero para aplicar nas reformas que eles fariam posteriormente ou continuariam. Então vamos lá. Martinho Lutero nasceu em 1483, na Alemanha. Martinho Lutero era filho de camponeses. Então sempre, por viver em um tempo medieval, com pessoas
dessa civilização, os medievais tinham muito medo da morte, tinham muito medo de enfrentar a ira de Deus. Eles acreditavam que Deus era um Deus carrasco, Deus era um Deus bravo, um Deus que castigava. Então eles tinham muito essa visão pesada a respeito de Deus. Aconteceu que certa vez Martinho Lutero falou que a justiça de Deus era tão pesada que ele não queria essa justiça para a vida dele. Aos 22 anos, depois de uma experiência onde ele passou beirando a vida, quase perdeu a sua vida, ele decide então se tornar monge para estudar mais as escrituras, para conhecer um pouco mais a respeito de Deus e para se dedicar um pouco mais. Fato é que Lutero era uma pessoa extremamente devota a Deus, embora soubesse na cabeça dele que Deus era uma pessoa brava. A ira de Deus pode se acender contra mim a qualquer momento e eu ser consumido por essa ira. Por vezes Martinho Lutero foi encontrado na sua cela, desacordado de tanto se martirizar por conta de pecados que ele cometia. Então ele se martirizava, ele se chicoteava, ele se flagelava a ponto de desmaiar de tanta dor. Amém? Todos aqui comigo? Amém? Só que depois de ter estudado, ele começou a lecionar numa universidade chamava Wittenberg, na Alemanha. Vocês viram, vocês conseguem ver o meu sotaque alemão, né? Wittenberg. Não é assim, Michele? É assim, né? Wittenberg. Então, ele lecionando em uma das suas matérias a respeito de Romanos, ele durante uma das suas aulas se depara com um texto que o apóstolo Paulo tinha escrito, Romanos 1,17: o justo viverá pela fé. Aquilo salta aos olhos dele, é como se a venda tivesse caído dos seus olhos e ele fica boquiaberto. Ele percebe então que a justiça de Deus vinha sim através do sacrifício que Jesus fez e não através das nossas obras, e que nós éramos salvos então através da graça, e essa graça que vinha através do sacrifício de Jesus e não a respeito das nossas obras. Isso fez com que Lutero se questionasse, mudasse a sua forma de pensar e enxergasse a Deus de uma outra forma. Ele diz uma frase que para mim é muito impactante. Vou parafrasear Martinho Lutero aqui, tá? Abre aspas: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. A partir de então a frase justiça de Deus não me encheu de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. A partir dali então, ele tinha convicção que a sua salvação e os seus olhos se abriam para o que estava acontecendo com a igreja católica naquele momento, naquele tempo. Amém? Todos aqui estão conseguindo me acompanhar? Então Martinho Lutero virou monge aos 22 anos, então ele tem um encontro lecionando na faculdade de Wittenberg, lê Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, e então tem uma revelação linda do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Só que os seus olhos se abriram e ele começou a enxergar as coisas que já haviam incomodado pessoas antes dele, pessoas que já tinham tentado começar uma reforma dentro da igreja católica, por ver coisas que estavam sendo feitas de maneira errada, a mando da liderança, a mando dos líderes religiosos da época. Essas pessoas acabaram morrendo cruelmente. O caso de John Hus e Savonarola, é isso aí, Savonarola. Ambos morreram. Savonarola morreu queimado em praça pública. Foi algo terrível. Então Martinho Lutero, indignado com o que estava acontecendo, decide então se levantar contra isso. Entenda uma coisa, isso é importante nós aplicarmos aos dias de hoje. Martinho Lutero não se levantou contra pessoas. Martinho Lutero se levantou contra ideias. Vou repetir isso para que você entenda. Martinho Lutero não se levantou contra pessoas, se levantou contra a ideia. Logicamente que pessoas estavam envolvidas nessas ideias e nesses ideais e portanto foram combatidos. Dentre essas pessoas, existia um homem, um emissário papal, enviado pelo Papa, chamado John Tetzel. Esse cara, ele fazia coisas que até os católicos ficavam boquiabertos e extremamente ofendidos de certa forma. Por quê? Vou explicar para você.
Porque naquela época a venda da indulgência, a indulgência era, você dava uma oferta para a igreja católica em troca da sua penitência. Você meio que comprava o seu perdão e a sua liberdade. Só que John Tetzel, sabendo que a igreja católica precisava de dinheiro para a reconstrução da igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro, começou a vender indulgências inclusive para os mortos. Então falava, olha só, você quer salvar o seu filho que morreu? Vem aqui, dá uma oferta e essa indulgência vai servir para ele vai ser liberto do purgatório. Ele disse uma frase que ficou extremamente famosa: a cada moeda ofertada no altar, salta uma alma do purgatório. Isso incomodou Martinho Lutero de tal forma, que ele então decidiu se levantar contra essas questões. E no dia 31/10/1517, Martinho Lutero publicou na frente de uma catedral, colou na porta na frente de uma catedral, as 95 teses tão conhecidas, que nos trouxeram para onde nós estamos no dia de hoje. Logicamente que não ficou barato, porque ali ele estava se levantando contra os costumes, contra coisas que a liderança religiosa da época estava fazendo, e o Papa então emitiu uma bula para que Lutero se retratasse dentro de 60 dias. Ao contrário do que o esperado, Lutero pegou essa bula, pegou todos os seus livros de direito canônico de Roma e queimou em praça pública. Ali ele de fato rompeu com a igreja católica. Agora aqui um ponto para vocês entenderem. O objetivo de Lutero nunca foi romper com a igreja católica, nunca foi gerar uma separação, mas foi sim propor um debate teológico para que os costumes fossem transformados através da Bíblia, para que a cultura fosse transformada através da Bíblia. Esse era o objetivo de Martinho Lutero. Então, sabendo que ali ele rompeu com a igreja católica, obviamente não ia ficar assim, não iria ficar barato dessa forma. Então ele sabia que ia ter que enfrentar um império, e o império era quem... Como que eu vou falar aqui? Deixa eu pensar para não falar besteira. O império era quem realizava as ordenanças do Papa. O império eram as pessoas que iam e faziam aquilo que o Papa ordenava com que elas fizessem. E certa vez, em 1521, então, já tinham se passado ali alguns anos, ele é convocado para a dieta de Worms, para que ele se defendesse. Na verdade, não para que ele se defendesse, mas para que ele retirasse tudo aquilo que ele tinha publicado, para que ele dissesse, olha só, eu me enganei, eu estou errado, eu retiro absolutamente tudo o que eu disse. Ao invés disso, mais uma vez, ele fala, eu não posso ir contra a minha própria consciência. Se eu fizer isso, eu estou errado. E ele termina com a seguinte frase: Deus me ajude, amém. E essa semana eu ouvi essa frase por alguns líderes religiosos: Deus nos ajude, amém. Engraçado, exatamente a mesma frase de Martinho Lutero há 503 anos atrás sendo reproduzida nos dias atuais. Mas sabendo que ali ele estava fadado à morte, porque de fato ele não obedeceu à ordem papal, ele sabia que ia morrer. Então um homem chamado Frederico III, eu estou falando história, gente, então desculpa se ficar um pouco confuso, eu estou tentando ser o mais sucinto possível, o mais lógico possível, para que você entenda. Tá indo bem, linda? A Erika tá indo bem? Então beleza. Então um homem chamado Frederico III decide sequestrar Martinho Lutero e levá-lo para um outro lugar, para que ele fique são e seguro. Acontece que Lutero não sabia disso e foi sequestrado por Martinho Lutero. Muitas pessoas da época acreditavam que Martinho Lutero tinha morrido. Quando Lutero chega no castelo de Frederico III, ele então tem um tempo, durante um ano, um período de um ano, onde ele é extremamente produtivo. E lá ele traduz a Bíblia, do latim para o alemão. As pessoas começaram a ter acesso a esse conteúdo, as pessoas começaram a ler a Bíblia, porque até então as únicas pessoas que tinham a revelação da Bíblia eram os líderes religiosos que liam em latim. Você imagina nós aqui, o único que
tem acesso é o pastor José Luiz e o pastor Lamartine. Então tudo que eles falavam o povo acreditava, porque acreditava que estava na Bíblia. E de repente a Bíblia ela é traduzida para a língua do povo, e o povo consegue ler e consegue ter entendimento. A educação salta aos olhos, eles conseguem ver o que Deus falava, como Deus falava, as experiências de Jesus, e isso gerou uma grande revolta. Os camponeses se rebelaram, queriam seus direitos, as pessoas brigavam, houve um grande tumulto por conta dessa tradução e do posicionamento de Martinho Lutero, até que em 1555, no Tratado de Paz de Augsburgo, os protestantes da Alemanha ganharam o direito de seguir a sua fé, de seguir a sua religião. Beleza? Martinho Lutero tinha o desejo sim de morrer como mártir, mas não foi assim que ele morreu. Mas ele foi um homem extremamente importante para aquela época e até os dias atuais. Pensa comigo uma coisa, aqui a gente encerrou a história para quem, por quem, para quem, beleza? Todo mundo entendeu comigo aqui? Amém? Agora você acha justo nós pegarmos tanto esforço, tanta dedicação, abalo emocional, abalo físico, medo da morte, sofrido por Martinho Lutero e tantos outros que se levantaram, e nós vamos falar daqui a pouco, e simplesmente celebrar a morte? A palavra de Deus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Nós já sabemos quem é o dono da morte, quem é aquela pessoa que deseja a nossa morte, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós não podemos no dia 31/10 simplesmente esquecer o que foi feito há 503 anos atrás. Essa data tem que ser histórica para sempre. Vocês percebem como as pessoas têm o desejo de conhecer o seu passado? Existe um exame de sangue que você faz, que você conhece 800 gerações para trás de você. Uma pessoa que nasceu sei lá onde, cara, vai descobrir que teve um parente há 483 anos atrás que era um judeu. Fala, cara é José da Silva, irmão, como que tem parente judeu? As pessoas têm interesse de ir atrás, as pessoas gostam de entender da onde vieram, ter o sentimento de pertencimento a alguma coisa. Mas quando nós falamos a respeito do protestantismo, as pessoas não dão tanta importância. As pessoas não querem, na boa, é história. Cara, é história, é uma história que mudou a nossa história. Porque talvez se não tivessem sido esses homens escolhidos por Deus e levantados por Ele, nós estivéssemos no engano até os dias atuais. Sabe Deus o que poderia ser de nós? Então saiba que o dia 31/10, ele nunca mais pode ser o mesmo para você. Celebre onde você estiver. Vindo para cá, eu tive a gente conversando com o Enzo. 31/10 é o que mesmo, papai? Por que o tema da sua mensagem é 31/10? E eu ali num caminho, 20 minutos, consegui explicar para ele, e ele cheio de dúvida, cara. Eu falei, que irado eu poder falar isso para o meu filho, eu poder explicar o verdadeiro sentido de 31/10. Ele já conhece o verdadeiro sentido do Natal, ele já sabe o verdadeiro sentido da Páscoa, mas que animal que hoje eu pude explicar para ele quem foi Martinho Lutero, o sacrifício que esse homem fez, contra quem ele se levantou e o que ele usou para transformar a vida. Essa semana eu postei a seguinte frase: o problema é que as pessoas estão usando a cultura para transformar a Bíblia, e quando o certo seria usar a Bíblia para transformar a cultura. Lutero fez exatamente isso. Ele usou a Bíblia, porque da Bíblia, através disso, ele tirou como que eu vou falar? Ele fez com que o Papa não fosse mais a pessoa top do mundo, mas com que a Bíblia fosse inerrante. Foi isso que Lutero fez. A Bíblia se tornou inerrante. Amém? Glória a Deus. O segundo aspecto que eu quero falar aqui com vocês é: por que deu certo? Por que essa reforma especificamente deu certo? Já que tantas outras propostas, até por John Hus, ou então por Savonarola e outros que tentaram também fazer a reforma e não conseguiram. Eu creio de verdade que Deus tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia fala que tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para tudo debaixo do céu. Esses homens eram homens sérios, mas Deus escolheu homens aqui
dispostos a pagar um preço, dispostos a saírem da sua zona de conforto, dispostos a abrir mão de tudo, de sonhos, de projetos, de uma expectativa de vida, para transformar a vida de outras pessoas. Homens como Martinho Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, que fez também, contemporâneo, nasceu em 1484, um ano depois de Lutero. Zwinglio também, que começou ali a reforma protestante na Suíça, e a Suíça se tornou um país extremamente próspero. Depois João Calvino, nascido na França, um cara extremamente estudioso e que amava a palavra de Deus. João Calvino, que nascido na França, foi estudar na Basileia. Depois falou, não, eu quero ir para uma outra cidade, que me foge o nome agora, mas para chegar a essa cidade, ele tinha que passar por Genebra. Então ele chega em Genebra e vê a cidade precisando de uma reforma estrutural, sabe, nas suas formas, nos seus pensamentos. E então ele fala, não, cara, eu só quero estudar. Eu não quero encabeçar reforma nenhuma, eu não quero encabeçar reforma teológica, eu só quero estudar. Então um homem chamado Guilherme Fael fala para ele, olha só, amaldiçoa os teus estudos, porque em meio a uma necessidade você simplesmente vira as costas para esse povo, que o seu estudo seja amaldiçoado. Essa palavra ardeu no coração de João Calvino. Então ele fica em Genebra e começa a reforma protestante em Genebra. Depois se espalha para outros países. Depois nós temos na Grã-Bretanha, tudo bem, a reforma na Grã-Bretanha foi feita por um outro motivo, mas que também surtiu efeito. Ela foi feita por um homem que queria se divorciar da sua esposa, só que ele não podia se divorciar da sua esposa. Então ele fala, quer saber, essa linha religiosa que nós seguimos não tem nada a ver, a partir de hoje eu sou autoridade. Eu sou autoridade, então a partir de hoje, sim, eu vou me separar. Ele separou. A motivação dessa reforma foi errada. Na Grã-Bretanha foi uma motivação extremamente diferente das demais. Da mesma forma que Deus escolhe esse tipo de homens dispostos a se sacrificar. Deixa eu te falar, se Deus te escolheu para te dar alguma estratégia, para fazer alguma coisa, Ele vai te dar todas as armas. Uma vez assistindo a pregação do T.D. Jakes, eu ouvi ele dizendo, você tem tudo o que você precisa para lutar. Davi tinha tudo o que ele precisava para lutar, você tem tudo o que você precisa para lutar. Talvez você pense, cara, Martinho Lutero, como que ele tinha tudo para lutar num tempo onde ele não tinha nada? Como que ele podia fazer com que o evangelho, com que essa nova verdade... Deixa eu te falar uma coisa. Não é que Martinho Lutero teve a revelação. Ele simplesmente retomou aquilo que tinha sido escondido durante anos por conta da liderança religiosa, da liderança católica da época. Porque quem escreveu o livro de Romanos na igreja primitiva tinha total conhecimento por quem nós somos salvos e como nós somos salvos. Sabe? Mas naquela época, cara, como que não tinha internet, não tinha nada, como que viralizou tão rápido essa reforma? Deus deu uma estratégia genial para Martinho Lutero. Ele pegou um artista da época e combinou com ele, falou, olha só, você vai ilustrar todos os meus livros. E a ilustração do cara devia ser muito boa, porque era extremamente atrativa e atraente, e as pessoas ali ficavam admiradas com aquela obra de arte, adquiriam aquele livreto, a Bíblia, enfim, o que era, porque Martinho Lutero também publicou outras coisas, e liam, e tinham conhecimento da palavra. Deus deu uma estratégia genial para ele, além de colocar ao lado de Lutero pessoas importantes, e que nasceram muito antes do que ele. Pessoas como Gutenberg, o cara que imprimiu a Bíblia. Imprimiu a Bíblia em alemão para Martinho Lutero. Imprimiu os folhetos de Martinho Lutero, os panfletos de Martinho Lutero. Trazendo para o hoje. Como que Deus pode usar as nossas vidas? Como que Deus pode usar a sua vida? Talvez você fale, Ramon, pro Lamartine é tranquilo fazer. Ele tem 203 mil seguidores no Instagram.
Talvez você pense, para esses pastores grandes é tranquilo fazer, porque esses pastores grandes o alcance é enorme. Mas eles começaram de algum lugar. Da onde você vai começar? Qual a desculpa que você tem dado para não começar esse projeto de expansão do Evangelho? De levar a palavra para aquelas pessoas, para que nós possamos sim transformar a cultura usando o Evangelho e a palavra de Deus. Hoje, o ponto central, as mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook e tantos outros, TikTok, cara, muito cuidado como você tem usado as suas redes sociais. Porque eu creio sim, que a forma como você usa define sim quem você é. O que você compartilha define sim o que você pensa. O que você publica define sim o que está no seu coração. Quantos aqui postaram alguma coisa relacionada a Jesus essa semana no Instagram? Sem. Eu não quero te constranger a nada, eu quero só fazer com que você reflita, tá bom? Quantos aqui publicaram alguma coisa com relação a Jesus? Eu queria pedir aqui, sinceridade, fecha o olho todo mundo aqui. Eu vou fazer uma pergunta diferente, só eu vou ver, eu, o Espírito Santo e o Mateus que está de olho aberto. Fecha o olho. Quem aqui não publicou absolutamente nada? Publica geralmente, não publicou absolutamente nada a respeito de Jesus. Você pode levantar sua mão? Só eu estou te vendo, mais ninguém está te vendo. Amém, pode baixar sua mão, pode abrir seu olho. É disso que eu estou falando. Você não sabe até onde a sua palavra, o seu post pode chegar. Independente se você tem 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, você influencia alguém. Você influencia alguém, você é influência sobre a vida de alguém e você precisa entender isso, amém? Glória a Deus. Então nós falamos sobre o primeiro aspecto, que é a história da reforma protestante. O segundo aspecto, que é por que que teve êxito. E o terceiro aspecto que eu quero falar com vocês aqui são as transformações como consequência dessa reforma. Por conta dessa reforma, várias esferas foram atingidas. Foram atingidas esferas geopolíticas, e eu vou falar para você aqui o porquê que a esfera geopolítica foi atingida. Porque a Europa, ela já não tinha aquela força, como no período medieval. Uma vez que a partir da Baixa Idade Média, foi iniciado um processo de centralização dos poderes. Porque até então, a igreja tinha o poder de absolutamente tudo. A igreja era poderosa, era tudo para a igreja, nada para o povo. Por isso que as indulgências eram vendidas, por isso que naquele tempo e até hoje, você ser pobre é virtude, Mas a igreja católica, ela tinha um poder. As igrejas no século XVI, elas tinham uma influência enorme sobre os reis, sobre as autoridades. Então, nesse contexto, as agendas de interesse dos estados nacionais e dos reis começaram a se distanciar dos interesses da igreja. Ou seja, era preciso sim enfraquecer a igreja para que houvesse um distanciamento entre o poder secular e o poder eclesiástico. Essa foi uma mudança, uma transformação geopolítica. Nós também tivemos uma transformação social, porque a partir de então pessoas tiveram acesso à educação. A educação foi transformada. João Calvino colocou como lei, como obrigatoriedade, o estudo. Pessoas tiveram uma educação infinitamente melhor e acesso à educação em um tempo onde eles não tinham absolutamente nada. Transformação social. Quantos aqui acreditam que nós, brasileiros, precisamos melhorar a educação? Educação básica, eu digo assim, educação, ensino fundamental, ensino infantil, ensino superior, todo mundo acredita. Por quê? Porque se nós melhorarmos a educação, nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas. Nós demos a mesma oportunidade para todas as pessoas. A Érica recentemente fez uma palavra a respeito de privilégios e mérito. Não tem como você dizer que é mérito se a competição for desigual. Se a competição for desigual, não é mérito. Quando houve uma transformação social, pessoas aqui tiveram acesso à educação. E eu creio também que até hoje nós recebemos coisas importantes
de educação que foi plantado lá atrás, há 503 anos atrás, amém? Espiritual, uma transformação espiritual, na esfera espiritual, o entendimento de que somos salvos pela graça e que isso não vem de nós, que é um dom de Deus, apareceu novamente para nós. Durante um tempo ficou escondida, mas veio à tona, apareceu novamente para nós. E a última transformação na última esfera foi a transformação econômica. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem foram as pessoas que aderiram, a classe que aderiu à reforma? Foram os burgueses. Só que essa palavra burguês hoje, ela é muito banalizada, ela é assim, ela soa até como um pejorativo, você chama alguém de burguês, né? Porque você fala burguês, automaticamente você liga a uma outra palavra que é muito forte. Vocês entendem o que eu estou falando? Burguês safado, não é isso? Vocês pensaram? É uma frase que tomou uma conotação extremamente ruim, extremamente pesada. Mas aqueles homens estavam cansados de pagar imposto, de serem extorquidos pela Igreja Católica. Então eles buscavam uma autonomia econômica para que eles pudessem não mais depender dos favores da igreja, depender da boa vontade do Papa em ajudá-los, sabe? Naquela época, a Igreja Católica pegava o dinheiro e eles faziam meio que o jogo, sabe? Pô, faz isso aqui, eu te dou isso aqui. A politicagem era feita por eles. As nações que se tornaram protestantes, deixa eu te falar uma coisa, isso é histórico. As nações que se tornaram protestantes, ou que foram colonizadas por protestantes, prosperaram infinitamente mais das que não foram. Vocês sabiam disso? Suíça, Alemanha, Estados Unidos, todas elas colonizadas por protestantes. Eu tive em 2006, em 1º de maio de 2006, eu nunca vou esquecer dessa data, dia 1º de maio de 2006, eu estava na faculdade e eu paguei para ir não era uma conferência, mas era numa palestra de um CEO da Disney. O cara estava no Brasil e o cara foi fazer uma palestra. E eu assim, fiquei amarradão. Pô, o cara, CEO da Disney, vou lá ver qual que é e tal, não sei o que. E o cara falou uma frase no fim já da sua palestra que me chocou. Eu falei, cara, não acredito que o cara está falando isso aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo eu sabia que era verdade. Ele falou assim: pessoal, o Brasil é um país extremamente melhor que os Estados Unidos. Vocês têm terra boa. Em qualquer lugar que vocês plantarem, vocês colhem. Vocês não têm desastre natural. Vocês têm um clima excelente. Vocês têm absolutamente tudo. Mas sabe por que os Estados Unidos consegue se desenvolver infinitamente mais rápido e melhor do que vocês? Porque nós fomos colonizados por cristãos, enquanto vocês foram enganados desde a sua fundação. Aquilo eu falei, rapaz, mas que audácia o cara tem de falar isso. Mas ao mesmo tempo eu falei, cara, ele tem razão. Nós já começamos numa cultura do engano. Quando nós fomos colonizados, sempre na base da troca, sempre na base da enganação. E eu acredito sim que existe um espírito maligno sobre a nossa nação, ainda nos dias atuais. O mesmo espírito que começou lá no descobrimento do Brasil. A reforma econômica, como transformação, gerou nações extremamente prósperas. Você vê a Europa colonizada pelos católicos, parte dela, como elas estão. Compara, só comparar. Deixa eu te falar uma coisa. Quem você quer que colonize o seu coração? Faça essa pergunta hoje para você. Quem você tem colocado como a pessoa que está colonizando a sua vida, te influenciando, gerando, novos pensamentos, novas ideias? Quem você escolher vai determinar o êxito ou não das suas ações, amém? E em último lugar, eu quero falar sobre a reforma nos nossos dias. Esse aqui talvez seja um pouco mais polêmico, e eu vou tentar ser extremamente delicado nesse assunto, tá bom?
a reforma nos nossos dias. O quarto aspecto que eu quero falar, como nós podemos ter uma reforma nos nossos dias. Essa semana nós tivemos uma semana bem conturbada para nós que somos pastores, especialmente, talvez para vocês também, a respeito de um discurso dito por um determinado pastor. E eu não vou entrar no mérito, quem é esse pastor, o que ele falou, eu não vou discutir isso, tá? Depois ele se retratou, enfim, cara, embora eu tenha os meus pensamentos, e eu não preciso compartilhar com ninguém, eu posso compartilhar com a minha esposa, e tá tudo bem, e depois talvez se você queira entender o que eu penso, a gente pode conversar, mas sempre atacando ideias e não pessoas, amém? Então beleza, essa semana nós tivemos essa pessoa propondo uma releitura da Bíblia. Esse não é o tipo de reforma que nós precisamos nos dias de hoje. Você fazer uma releitura, você fazer uma atualização, é você adulterar o que foi escrito aqui. Deixa eu te falar uma coisa, 66 livros, 40 autores diferentes, em épocas completamente distintas. Eu quero te desafiar a me mostrar uma contradição, uma única contradição. Eu acredito na inerrância da Bíblia, 100%, e a reforma que nós precisamos não está aqui, está aqui. A reforma que você precisa, ela não está na Bíblia, ela está dentro do seu coração. Porque se nós tivéssemos obedecido a Bíblia desde o princípio, nós não estaríamos vivendo nessa luta que nós vivemos hoje. A igreja se levanta contra o aborto, mas não prega sobre adoção. Que coisa mais controversa, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós obedecêssemos a Bíblia ao pé da letra, como ela diz, como diz lá em Mateus, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Mateus, deixa eu achar aqui onde está aqui. Mateus 22, 36. Se você puder a sua Bíblia, a gente já está acabando, tá, gente? Mateus 22, 36. Por favor, abra a sua Bíblia. Mateus 22, 36. Quem já abriu, diga amém. Diz assim: os discípulos perguntando para Jesus, tá, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande mandamento, grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Se a reforma que nós precisamos está aqui dentro, você precisa começar a obedecer a Bíblia. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está aqui, continua viva. E nós não podemos pegar como foi proposto. Vou considerar somente o Novo Testamento e esquecer o Velho Testamento. Deixa eu te falar. Larga a mão de ser legalista e relativizar a Bíblia. Ou você acredita em tudo que está nela, ou então se você tira uma frase, se você não acredita em uma frase, você descredibiliza a Bíblia inteira. Porque então eu posso falar, cara, nisso aqui eu não acredito, nisso aqui para mim não faz sentido, nisso aqui para mim eu acho que a Bíblia é dura demais. Um dia, quando você estiver na presença de Deus, eu duvido que você vai fazer isso, porque você vai estar tão feliz. Você questiona, você fala, Deus, por que isso aqui? Algumas coisas que eu vou questionar, Deus, por que barata voadora? Barata já é demais, voadora é sacanagem, não precisava. Não é verdade? Mas o que eu quero propor para você nessa noite é você ter uma reforma através desse livro que transforma, através desse livro que transformou tantas vidas e que vem transformando. É o livro o livro mais vendido do mundo. É o livro que está em mais casas. É o livro que abrange o maior tipo de pessoas. E aqui ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Deixa eu te falar, se você é a pessoa que obedece a Bíblia, você não precisa de uma releitura para saber que escravidão é errado. Se você é uma pessoa que obedece a Bíblia, você não precisa
de uma releitura para descobrir que a homofobia é errada. Você não precisa de uma releitura para descobrir que o racismo é errado. Você não precisa de uma releitura para descobrir que Deus é um Deus de justiça e que nós precisamos sim parar de pregar a hipergraça e ir contra isso, porque isso tem feito com que pessoas se levantem e vivam vida em pecado. Deixa eu te falar, Deus é graça, Jesus nos ensinou isso, mas Ele também é justiça. Ele também é justo, e o que Ele espera de nós é santidade. O que Ele espera de você é santidade. O que Ele espera de mim é santidade. Você quer saber o que agrada o coração de Deus? A palavra de Deus diz, eu vou concluir: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então pare de amar Jesus da boca para fora. Comece a ter uma reforma dentro do seu coração. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu queria chamar a equipe de louvor. O meu primeiro apelo vai para você que talvez tenha entrado aqui hoje pela primeira vez e nunca tenha entregado seu coração para Jesus. Talvez sempre tenha entendido que a sua salvação é pela sua força, é pelas suas obras, assim como Lutero acreditou durante parte da sua vida. Talvez você tenha entrado aqui com a mesma ideia, com a mesma cabeça, de que Deus é um Deus bravo, de que Deus é um Deus carrancudo, de que quando a ira dele vier sobre a sua vida, você está acabado. Deixa eu te falar, não é nada assim. Porque João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o filho dele por você, se você crer, para que você tivesse a vida eterna. E aqui eu não estou te propondo uma nova religião, eu estou te propondo conhecer um Deus e se aproximar e se aprofundar num relacionamento com Deus que vai transformar a sua vida. Se você deseja ter esse tipo de encontro, esse tipo de relacionamento, se você deseja sim, fala: Senhor, eu reconheço que o Senhor é um bom Deus. Eu não ouvia, eu não sabia, eu achava que a minha salvação era pelo meu esforço. Eu acho que Deus é um Deus bravo, e hoje eu entendo que Ele deu o Filho dele por mim, por amor a mim. Ele é tão bonzinho que Ele fez isso. Para você ter acesso a isso, você precisa dizer: eu entrego o meu coração nas tuas mãos. A minha vida é sua, Jesus. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, mais uma vez, não para uma religião, mas para um Deus vivo e verdadeiro que pode cuidar de você, eu quero pedir que você levante sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Existe alguém aqui que deseja entregar o coração para Jesus hoje? Fique com a sua mão levantada, levante a mão bem alto para que nós possamos te ver. Você que nos assiste online e deseja fazer essa oração, aponte o seu celular aí no QR Code e mande um WhatsApp para a gente. Nós queremos nos conectar com você, nós queremos entrar em contato com você, nós queremos demonstrar sim que nós nos importamos com você, que nós queremos sim cuidar de você, caminhar lado a lado contigo. Não perca essa oportunidade. Existe alguém, eu vou fazer pela última vez essa pergunta: existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Levante sua mão. Não? Amém? Então tá bom. O meu segundo apelo é para você que precisa de uma reforma interna, produzida pela Bíblia, para que você transforme a cultura usando a palavra de Deus. Você que talvez tenha atacado pessoas durante essa semana, você que talvez tenha falado coisas pesadas durante essa semana, você que talvez tenha enfeitado a sua casa de Halloween e entendeu o verdadeiro propósito e o sentido de 31/10, e hoje você entende: eu preciso de uma nova reforma dentro do meu coração. Eu preciso que a palavra de Deus me transforme. Eu creio que essa é uma oração que todos nós devemos fazer todos os dias, e por isso eu quero pedir que você fique em pé. Que você fique em pé, porque não é possível que você não precise disso. Eu mesmo, pastor, eu preciso de tantas reformas dentro de mim. Eu preciso tantas coisas que eu preciso mudar. Eu preciso aprender tantas coisas. E eu tenho, de verdade, perante Deus, eu tenho humildade de falar: Senhor, me ensina, porque eu quero cada vez mais ser parecido contigo.
Jesus amou a mulher adúltera. Jesus amou os excluídos da sociedade. Jesus amou as pessoas que eram rejeitadas pelas pessoas. Jesus amou os leprosos. Jesus amou os enfermos. Jesus amou os mentirosos. Jesus amou os ladrões. E quando eu me pareço mais com Jesus, esse amor invade a minha vida, porque aí então eu entendi a real essência de Deus. Feche seus olhos e faça uma oração no seu lugar, onde você estiver. Comece a falar com Jesus agora, comece a falar com Ele. Fala: Senhor, muda a minha vida, muda a forma como eu tenho vivido, muda o que eu tenho dito, muda a forma como eu tenho pensado. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. Meu Deus, nós queremos nos parecer cada dia mais com o Senhor. Por isso eu peço que o Senhor arranque do nosso coração, das nossas vidas, todo o pecado, tudo aquilo que tem nos afastado, Senhor, de ter uma vida plena com o Senhor. Sabe, Pai, todo pensamento impuro que não vem de Ti, todas as nossas atitudes que não condiz com quem o Senhor é, Deus, venha sobre as nossas vidas. Que nós possamos sim, Pai, fazer o que a Tua palavra diz, amar o nosso próximo como a nós mesmos, cuidar dos órfãos, das viúvas, cuidar, Senhor, daqueles que foram machucados por palavras, por atitudes. Amar, Senhor, aqueles que não se sentem amados, chorar com aqueles que choram. Pai, é o que o Senhor faria e é o que nós queremos fazer. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus.